Em 5 de setembro de 1977, a NASA lançou ao espaço uma pequena nave com uma missão ambiciosa: estudar Júpiter e Saturno. Quase meio século depois, a Voyager 1 continua surpreendendo o mundo. Ela já não está apenas explorando planetas, mas sim atravessando o espaço interestelar. E, em 2025, voltou a protagonizar um feito impressionante. Reativou um conjunto de propulsores que estava inativo há mais de 20 anos, além de continuar detectando sons do plasma interestelar que desafiam nossa compreensão sobre os limites do sistema solar. A história da Voyager 1 é, por si só, um símbolo de persistência e engenhosidade. Após completar seu objetivo inicial em 1980, ela continuou sua jornada rumo ao desconhecido. Em agosto de 2012, tornou-se o primeiro objeto humano a ultrapassar a heliopausa, ou seja, a fronteira onde o vento solar perde força e dá lugar ao meio interestelar. Desde então, viaja por uma região do espaço que nenhum outro instrumento da humanidade havia explorado diretamente. Ao longo dos anos, os engenheiros da NASA desligaram vários sistemas da Voyager 1 para economizar energia. Afinal, ela é alimentada por geradores nucleares que vão se esgotando com o tempo. Mesmo com esses cortes, a sonda permaneceu funcional. Mas, em novembro de 2023, uma falha grave quase decretou o fim da missão. A sonda começou a enviar dados incompreensíveis, um padrão repetitivo de uns e zeros, sem qualquer informação útil. Descobriu-se que o problema vinha de um chip corrompido no subsistema de dados de voo, o FDS. Esse sistema é o responsável por reunir, organizar e formatar as informações científicas antes de transmiti-las à Terra. A solução encontrada pelos engenheiros foi tão criativa quanto ousada. Sem possibilidade de trocar fisicamente o chip, eles decidiram reescrever partes do software da Voyager e redistribuir os dados em outras áreas da memória ainda funcionais. Imagine programar um equipamento com quase 50 anos de idade, a 24 bilhões de quilômetros de distância, com uma linguagem de programação da década de 70. Foi exatamente isso que a equipe fez. Em abril de 2024, os primeiros dados de engenharia voltaram a ser recebidos. Em maio, 2 instrumentos científicos retomaram a operação. Em junho, todos os instrumentos ativos estavam novamente funcionando. Um feito de engenharia que poucos esperavam ser possível. Mas a história não para por aí. Em outubro de 2024, outro contratempo. A Voyager 1 deixou de se comunicar corretamente. A sonda havia trocado automaticamente o transmissor de banda X, mais potente e confiável, pelo de banda S, que envia sinais muito mais fracos. Foi necessário descobrir o motivo da troca e reverter o comando à distância. Em novembro, os sinais de banda X foram restabelecidos e a comunicação normalizada. Cada falha é um lembrete de que a Voyager é uma máquina antiga, solitária, mas ainda extraordinariamente resiliente. A reviravolta mais espetacular de 2025, porém, foi a reativação dos propulsores principais de controle de atitude da sonda. Esses propulsores haviam sido abandonados em 2004 devido a problemas de desempenho. Desde então, a nave vinha se orientando com propulsores de backup, que estavam começando a falhar após 2 décadas de uso. Com a principal antena de comunicação da NASA na Austrália, a Deep Space Station 43, entrando em manutenção até fevereiro de 2026, havia um risco real de perder o contato com a Voyager. Era necessário garantir que a antena da sonda continuasse corretamente apontada para a Terra durante esse período. A equipe então se voltou aos antigos propulsores principais. A suspeita era que não estivessem quebrados, apenas frios demais para funcionar. Eles precisam estar acima de uma certa temperatura para operar. O aquecedor responsável por esquentá-los havia sido desligado por um interruptor eletrônico. A ideia era simples, mas arriscada: tentar religar o interruptor à distância. Em 20 de março de 2025, uma sequência de comandos foi enviada. Devido à distância, o sinal levaria 22 horas para chegar até a sonda e mais 22 para retornar à Terra com uma resposta. Foram 46 horas de espera.
Quando a resposta chegou, a equipe celebrou. Os propulsores haviam sido reativados com sucesso. Essa reativação não só salvou a missão, como ganhou o apelido de milagre técnico pela equipe do JPL. Um sistema considerado perdido havia voltado à vida depois de 20 anos de inatividade. Isso estendeu significativamente a vida útil da Voyager 1 e aumentou as chances de ela continuar transmitindo dados importantes durante a modernização da rede de antenas terrestres. Enquanto os engenheiros batalham para manter a Voyager viva, os cientistas continuam maravilhados com as informações que ela envia. Uma das descobertas mais intrigantes dos últimos anos veio do Plasma Wave System, um instrumento que detecta vibrações elétricas no meio interestelar. Desde 2017, a Voyager 1 capta um zumbido constante e fraco, uma frequência de cerca de 3 kHz, que representa a oscilação do plasma interestelar. Essa detecção é diferente de tudo o que a sonda havia registrado antes. Anteriormente, as ondas de plasma eram captadas apenas quando grandes eventos solares, como ejeções de massa coronal, atravessavam o espaço. Agora, esse zumbido é contínuo, revelando que o meio interestelar é mais ativo e denso do que se imaginava. Ele fornece informações valiosas sobre a estrutura e a composição da região fora da heliosfera. Ao medir essas vibrações, os cientistas podem calcular a densidade do plasma e entender como ele varia ao longo da trajetória da sonda. Com isso, é possível traçar um mapa tridimensional da densidade interestelar, um dado essencial para modelar o comportamento da nossa heliosfera e prever como o Sol interage com o espaço que o cerca. Essa persistência em captar e transmitir dados, mesmo diante de tantas dificuldades técnicas, mostra o quão robusta foi a engenharia da Voyager. O que a torna ainda mais admirável é que tudo isso é feito com uma tecnologia dos anos 70, com capacidade de processamento milhares de vezes inferior à de um smartphone moderno. E, mesmo assim, ela continua entregando informações inéditas para a ciência. Com a reativação dos propulsores principais e os ajustes recentes no software, a Voyager 1 deve continuar enviando dados científicos pelo menos até 2025, talvez até 2030. Após esse período, quando os instrumentos começarem a ser desligados por falta de energia, a sonda ainda poderá transmitir dados de engenharia até por volta de 2036. Depois disso, continuará sua jornada silenciosa rumo às estrelas, levando consigo o disco de ouro. Uma cápsula do tempo com sons e imagens da Terra, criada para possíveis civilizações alienígenas que a encontrarem no futuro. O que torna a Voyager 1 tão especial não são apenas os dados que ela envia, mas o que ela representa. Ela é o símbolo da curiosidade humana, da capacidade de inovar mesmo diante do impossível e da resistência da tecnologia quando bem projetada. Em 2025, após quase 5 décadas no espaço, a sonda ainda nos ensina lições valiosas, tanto sobre o universo quanto sobre nós mesmos. Em tempos em que tudo parece ter prazo de validade curto, a Voyager 1 mostra que há coisas que podem durar além do planejado, e que, com engenho e dedicação, podemos manter vivas até mesmo as máquinas mais distantes da Terra. Ela segue, solitária, navegando o abismo entre as estrelas, e com cada novo dado, renova o nosso fascínio pelo cosmos.